Retornando à nossa playlist PHP com programação orientada a objetos, conectando no banco de dados MySQL, nós vamos dar sequência na construção do nosso arquivo listar usuários. Como eu havia comentado, nós vamos apresentar o resultado da consulta utilizando uma table. Nossa tabela, ela terá uma coluna para o ID usuário, que nós vamos apresentar como código, 2, nome, a terceira coluna, e-mail, o CPF, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Nós vamos acrescentar mais 2 colunas, uma para o recurso alterar, para que eu possa alterar os dados do usuário. E uma última, excluir. Então, no total, nós vamos ter 7 tabelas. Para auxiliar na construção, aqui no NetBeans, pressiono Ctrl / espaços, esse menu suspenso é apresentado, e aqui eu vou escolher tabela. Então, eu quero uma tabela que tenha uma linha e 7 colunas. O tamanho da borda pode ser 1 mesmo, não tenho preocupação aqui com largura e espaçamento das células, de células e nem com preenchimento de células. Ok, porque o que me interessa é que o NetBeans me auxilie na construção desse código HTML para a criação da tabela. Nós vamos dividir a criação dessa tabela em 3 etapas. Numa primeira etapa, nós vamos iniciar a tabela na tag Table. Nós vamos compor o cabeçalho da tabela na tag thead, head da table, e vamos até aqui, iniciar o corpo da tabela. Então, esse pacote de código aqui, eu vou criar um método na nossa classe usuário que gera esse código HTML. Então, eu dei um Ctrl C lá na classe usuário. Eu vou depois, em qualquer lugar, mas eu vou colocar aqui, né? Poderia ser mais acima, uma função, então um método, function, que eu vou chamar de iniciar tabela. E o iniciar tabela, ele vai ecoar aquele conteúdo que eu recortei, deixa eu aqui só ajeitar o código, isso, olha lá, que eu recortei do listar usuário. Então veja bem o que vamos fazer aqui, Primeiro método, iniciar a tabela. Para fechar a tabela, nós vamos pegar esse finalzinho aqui do código HTML, o /tbuddy e o /table. Então eu vou recortar isso daqui lá na classe usuário, assim como eu criei o método iniciar tabela, eu vou criar um método finalizar tabela, que vai ecoar aquele que eu copiei e que eu recortei e colei. E aqui, como é pequenininho o código, eu vou até deixar um na frente do outro. Legal. E, por fim, toda vez que precisarmos inserir um registro, nós vamos utilizar este pacote de códigos aqui. Então, recortei. Lá na classe usuário, eu vou criar mais um método chamado, uma function chamada preencher tabela. Opa, só que antes de colar, eu vou dar um echo. E eu vou aqui. Beleza, ótimo. Clique no salvar. Vamos organizar o código. Muito bem. Aqui em cima, no iniciar tabela, eu vou deixar as 2 primeiras colunas para colocar as operações alterar e excluir. Depois, na terceira coluna, eu vou colocar código, nome, e-mail, CPF e acessos. E aqui, no preencher tabela,
nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui em cada um deles, entre o início, a tag de início e fim de coluna, eu vou colocar os apóstrofos e vou concatenar aqui com os atributos. Só um minutinho que eu já vou. Eu não vou fazer isso, deixa eu só apagar aqui, ó, deixa eu me corrigir com os dois primeiros, que serão reservados para as opções alterar e excluir. Então nós temos aqui o seguinte, eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais com esse código aqui. Aqui eu quero que seja apresentado o dis ID usuário. Aqui eu quero que seja apresentado o dis nome, desta classe o nome. Aqui eu quero que seja apresentado na mesma ordem que colocamos aqui em cima, ó, no cabeçalho. Então aqui nós vamos ter o dis desta classe o e-mail. Depois nós vamos concatenar com dis CPF e por fim concatenar com dis acessos. Muito bem, só que como eu estou concatenando aqui, eu vou arrumar o código direitinho. Então, iniciando, concatenando linha a linha, para que a gente possa, deixa eu ver só um pouquinho se eu posso fazer assim, se vai dar certo. Isso, assim deu certo. Então tá lá, ó. Depois nós vamos formatar. Então, abri a TR, fechei a TR, é uma linha row table, né? As duas primeiras colunas serão destinadas para alterar e excluir. Então aqui nós vamos ter um recurso para alterar, aqui nós vamos ter um recurso para excluir, e depois em cada uma das colunas o ID usuário, nome, o e-mail, CPF e acessos, sendo que o cabeçalho foi definido lá em cima no iniciar tabela. Legal, então aquilo que eu comecei construindo uma tabela direto aqui no listar usuários, eu já distribuí por na minha classe usuário, com 3 métodos que me auxiliarão para isso. Então, só para dar o pontapé inicial aqui, vamos voltar em listar usuários. O que nós precisamos? Instanciar um objeto do tipo classe usuário. Então, eu vou incluir aqui, para que eu possa instanciar, eu vou incluir classe usuário.php. Em seguida, nós vamos instanciar um objeto chamado objeto usuário a partir da classe usuário. E lá no nosso objeto usuário, nós teremos então objeto. Só um minutinho, deixa eu dar um clique no salvar. Então, o nosso objeto usuário, ele tem um método iniciar tabela. E a partir do momento que eu instanciei aqui o objeto usuário, eu já tenho aqui no Ctrl C, eu posso utilizar os métodos. Portanto, eu vou utilizar o método iniciar tabela e já vou finalizar tabela. E é óbvio que aqui no meio nós vamos fazer, nas próximas videoaulas, nós vamos apresentar os registros da tabela usuário. Muito bem. No entanto, o nosso código PHP, ele inicia-se aqui, ele não finaliza aqui, então eu vou recortar e vou colar ele aqui, senão vai dar erro, formato o código fonte, e agora nós estamos com o código PHP organizadinho dentro do nosso HTML. Executando a nossa aplicação, então, Wagner Fernandes, entrar, bem-vindo, vou dar um clique em usuários, e aqui foi dada uma mensagem de erro, dizendo que nós não podemos redeclarar a função mensagem JavaScript. Então o que acontece é o seguinte, a função mensagem JavaScript, ela está embutida no arquivo minhas funções. Acontece que de alguma maneira nós estamos 2 vezes incluindo no código minhas funções. Então veja que
classe usuário, nós estamos incluindo minhas funções, e no verificar logado, nós também estamos incluindo minhas funções. Então, eu vou retirar daqui, ó, do verificar logado, o include minhas funções, entendendo que sempre que for executado o conteúdo do arquivo verificar logado, minhas funções já têm que ter sido embutido de alguma vez no código. E vou atualizar. E aí nós temos as duas primeiras colunas que nós deixamos, onde vamos ter recursos para alterar e excluir, e aí eu tenho o código, nome, o e-mail, CPF e acessos, e a tabela toda já foi iniciada e concluída. Falta nós embutirmos aqui os recursos para apresentar os registros da tabela usuário, que vai ser um espelho desta apresentação, deste table data que estamos visualizando aqui no SQLog. Portanto, temos serviço para a próxima videoaula, onde nós vamos tratar aqui do apresentar os registros da tabela usuário. E é claro que, se você se lembra, que nós já deixamos uma classe, um método, melhor dizendo, preparado para isso, que se chama preencher tabela. Então estamos aqui pertinho da conclusão do nosso listar usuário. Na próxima videoaula nós continuaremos com o processo. Te encontro em breve.